Bem, pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao exame da gratuidade da justiça, eu proponho no início desse vídeo a interpretação do parágrafo 3º do artigo 99 do CPC. Dispositivo este que, aliás, tem encerrado um conjunto de dúvidas e de erros no cotidiano forense. Mas vamos a ele. Quem ler o parágrafo 3º do artigo 99 perceberá que ele estabelece o seguinte: presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em outras palavras, o parágrafo 3º está prevendo o seguinte: que se presume ser verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita pela pessoa física em juízo para a obtenção da gratuidade da justiça. Perfeito? E a primeira dúvida que esse dispositivo encerra é a seguinte: será que essa presunção de veracidade da hipossuficiência financeira também se estende às pessoas jurídicas e aos entes despersonalizados que pretenderem os benefícios da gratuidade da justiça? A resposta é negativa. E negativa por quê? Lendo atentamente o citado parágrafo 3º, vocês verão que ele usa o vocábulo exclusivamente para se referir às pessoas físicas. Logo, a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa jurídica ou por algum ente despersonalizado que o CPC admite em juízo como autor ou como réu de ações civis, não se presume verdadeira. E por isso, as pessoas jurídicas e esses entes despersonalizados precisam comprovar em juízo a alegação que fizeram de hipossuficiência econômica para, então, conseguirem o benefício da gratuidade da justiça. Tá? Propondo uma fórmula de fácil compreensão, eu digo o seguinte: as pessoas jurídicas e os entes despersonalizados que o CPC admite em juízo precisam 1. Alegar sua hipossuficiência econômica. 2. Comprová-la na mesma oportunidade, para que então o juiz defira a gratuidade da justiça. Sem a alegação de hipossuficiência econômica ou sem a prova dela, produzida por pessoa jurídica ou por aqueles entes despersonalizados que o Código admite em juízo, a gratuidade da justiça deve ser indeferida pelo juiz. Tá? Por outro lado, a regra para as pessoas físicas é diferente, por força justamente do parágrafo 3º do artigo 99 do Código. E diferente por quê? Porque ele diz que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada exclusivamente pela pessoa física. E se essa alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, significa que, em princípio, essa alegação dispensa a produção de prova. É lógico que essa presunção de veracidade da hipossuficiência da pessoa física é uma presunção relativa, presunção também conhecida pela expressão juris tantum. E o que é uma presunção relativa? É uma presunção que admite prova em contrário. Por isso, se uma pessoa física alega sua hipossuficiência, que se presume verdadeira, e o juiz defere a gratuidade da justiça, a parte contrária pode, posteriormente, impugná-la. E, ao impugná-la, produzir prova em sentido contrário, demonstrando, portanto, a inexistência da hipossuficiência financeira que motivou o deferimento do benefício. E, desse modo, conseguir a revogação dele. Perfeito? Isso não seria possível se essa presunção fosse absoluta, também conhecida pela expressão juri et de jure, o que, contudo, não é o caso. Eu friso que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira prevista pelo parágrafo 3º do artigo 99
é relativa, é uma presunção juris tanto, que por isso pode ser desmontada mediante provas apresentadas em sentido contrário, ou seja, provas que demonstrem que o beneficiário da gratuidade da justiça não é hipossuficiente econômico. Entenderam isso? Bem, mas permanecendo ainda no parágrafo 3º do artigo 99, há uma outra questão que nós precisamos examinar. E qual é? Antes da vigência do Código de 2015, vigorava em sua totalidade a Lei 1060 de 1950, que em seu artigo 4º previa o seguinte, que a parte que desejasse a gratuidade da justiça deveria firmar uma declaração de sua hipossuficiência econômica e apresentar essa declaração ao juiz, para então requerer a justiça gratuita. Ok? Essa declaração, prevista pelo artigo 4º da Lei 1060/50, tornou-se popularmente conhecida pela expressão declaração de pobreza. Ok? Mas será que essa declaração de pobreza ainda é exigida pelo novo Código de Processo Civil para fundamentar, para embasar o pedido de justiça gratuita feito pelo advogado no processo? A resposta é negativa. E negativa por quê? Se vocês forem no artigo 1072, inciso 3 do CPC, vejam, 1072, inciso 3 do CPC, verão que ali consta a revogação expressa de vários dispositivos legais. E um dos dispositivos revogados pelo artigo 1072, inciso 3, é justamente o artigo 4º da Lei 1060/50, que, como disse, previa a necessidade da referida declaração de pobreza. Desse modo, na vigência do novo CPC, não é mais necessário apresentá-lo ao juiz para então requerer a justiça gratuita. Ok? Mas aí vocês me perguntam, professor, e hoje, nós advogados, como nós faremos para requerer a gratuidade da justiça? Vejam, já que está dispensada a declaração de pobreza, basta que o advogado, em seu peticionamento, afirme que o seu assistido é hipossuficiente e então, em cima dessa afirmação de hipossuficiência, requeira a gratuidade da justiça, sem instruir esse peticionamento com a referida declaração. Tá? Vejam, entretanto, que o artigo 105 do Código de Processo Civil exige que a procuração dada a esse advogado outorgue a ele o poder especial para afirmar a hipossuficiência econômica e então requerer a gratuidade da justiça. Esse é o pressuposto. Ou seja, constar da procuração um poder especial para afirmar em nome do cliente a gratuidade, a hipossuficiência econômica e então requerer a gratuidade da justiça. Compreenderam? Legal. Bom, assentadas essas questões, ainda resta para exame o parágrafo 2º do artigo 99. Tá? Eu vou ler aqui para vocês o parágrafo 2º, para que fique bastante claro esse dispositivo legal e então a gente possa construir em torno dele a interpretação adequada. Vejam, ele diz o seguinte: o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Legal? Bom, então, em princípio, o que o parágrafo 2º do artigo 99 está dizendo para o juiz? Tá? Que o juiz pode, sim, indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Perfeito?
mas que o juiz só indeferirá se houver nos autos elementos que o convençam da inexistência dos pressupostos legais dessa gratuidade. E que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o juiz deve dar à parte a oportunidade para ela comprovar a sua hipossuficiência econômica. Isto é, que está presente o pressuposto que leva à concessão do benefício. Tá joia? Pois bem, o que eu tenho visto acontecer, e com frequência na prática, a pessoa física, por ser advogado, afirma em petição ao juiz que é hipossuficiente econômica e então pede a gratuidade da justiça. O procedimento está correto? Sim, está. E está por quê? Primeiro, porque já não é mais necessária aquela declaração de pobreza antes prevista pelo artigo 4º da Lei 1060/50. E está certo, porque o parágrafo 3º do artigo 99, que vimos há pouco, prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa física. Então, em princípio, para a pessoa física, basta a simples afirmação de ela ser hipossuficiente econômica, para então ter acesso à gratuidade da justiça. Ok? Bem, mas o que tem feito muitos juízes? Tá? Desprezando essa presunção de hipossuficiência econômica que existe em favor das pessoas físicas, vários deles têm despachado da seguinte maneira: comprove o requerente em 5 dias o pressuposto legal para a concessão do benefício. Isto é, comprove o requerente em 5 dias ser hipossuficiente econômico, sob pena de indeferimento do benefício. Tá? Esse procedimento está correto? Não. Definitivamente não. E não por quê? É certo que o juiz pode, sim, indeferir o pedido de gratuidade da justiça. É certo também que ele só pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça depois de dar à parte que o requereu, oportunidade para comprovar sua hipossuficiência. Mas notem, o parágrafo 3º diz que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada exclusivamente por pessoa física. E o parágrafo 2º do artigo 99 diz que o juiz só indeferirá se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência do pressuposto legal da gratuidade. De modo que, a que conclusão eu chego? Se a pessoa física, em favor de quem existe a presunção de hipossuficiência que ela alegou, pedir a gratuidade da justiça, em primeiro lugar, o juiz não pode indeferir de plano. E não pode por quê? Porque o parágrafo 2º determina que ele só indefira depois de oportunizar ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. Segundo, o juiz só vai indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem inexistir a alegada hipossuficiência. Por isso, em conclusão, como o juiz deve atuar? De duas uma. Ou ele aplica o parágrafo 3º do artigo 99 para as pessoas físicas e se contenta com a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica e defere a gratuidade, ou, vindo ao juízo o requerimento de gratuidade da justiça, ele despacha, determinando que a parte comprove a alegação de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido,
mas o juiz deve fundamentar a sua decisão em elementos que existam nos autos e que denotem não haver a alegada hipossuficiência. Do contrário, cai pelo ralo, vai pelo ralo, a presunção de veracidade prevista pelo parágrafo 3º do artigo 99. Presunção esta que, não obstante relativa, existe e se presume verdadeira alegação de hipossuficiência econômica apresentada exclusivamente por pessoa física. Portanto, em resumo, de duas uma. Tá? Ou o juiz defere a gratuidade da justiça, aplicando o parágrafo 3º, ou seja, presumindo ser verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física, ou, em segundo lugar, para determinar que ela comprove a sua hipossuficiência econômica, o juiz deve dizer por que está determinando essa comprovação. E ao dizer por que está determinando essa comprovação, ele deve se basear em elementos que existam dentro dos autos e que, como diz o parágrafo 2º do artigo 99, evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Entenderam? É essa, aliás, a interpretação que tem sido construída aos poucos pela melhor jurisprudência. Tá joia? E é nesse sentido que nós, advogados, precisamos atuar e também aí os juízes. Perfeito? Bem, para que esse vídeo não fique muito longo, eu encerro aqui a nossa conversa e na sequência eu vou postar aí outros vídeos até nós conseguirmos exaurir a análise da gratuidade da justiça, que, como mostrei, está prevista a partir do artigo 98 do CPC. Legal? Espero que vocês tenham entendido as explicações, que vocês gostem, né, tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like no nosso vídeo. E, havendo dúvida também, se sintam livres para enviarem a nós as suas dúvidas. Daí nós procuraremos respondê-las tanto quanto possível. Legal? Um abração para todos vocês.